Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como é que estão? Todo mundo se cuidando, todo mundo se protegendo? Ótimo. Muito bom. Essa semana vou postar mais um. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre filosofia. E a gente vai falar um pouco sobre filosofia medieval. Olha que massa. E aí, quando a gente fala na Idade Média, né, existia no período, é só para a gente entender um pouco o período a partir do século XVI, né, quando a gente vê o Renascimento, a gente já estudou um pouco sobre isso aí. Os renascentistas eles não gostavam desse período anterior, né? Eles diziam que a Idade Média era uma noite de 1000 anos, né? Que nada de interessante tinha sido produzido, justamente porque o pensamento renascentista ele é um pensamento que vai de encontro a muitas ideias, né? A ideologia, ao modo de pensar, a forma como, vamos dizer assim, a igreja conduz, né, e influencia a vida das pessoas, a vida do rei. E esse pensamento renascentista era um pensamento contrário a esse modo de vida da Idade Média. E então, tudo que se referia à Idade Média não tinha valor para eles. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai voltar agora a falar sobre a Idade Média. Eu já postei um vídeo aqui falando sobre os filósofos pré-socráticos, né? Isso é uma introdução para que a gente entenda como era o pensamento, vamos relembrar, desse momento ainda na antiguidade, dos pré-socráticos, e até mesmo com Aristóteles, Platão, né? É uma filosofia diferente agora da Idade Medieval. E a gente vai entender o que é que agrega, o que é acrescentado a esses pensamentos filosóficos anteriores, né? E mesmo com essa, vamos dizer assim, esse upgrade aí, essa mistura que a gente vai ver um pouquinho, os renascentistas ainda assim não viam com bons olhos o que aconteceu na Idade Média. E a Idade Média foi um período de grandes transformações também, né? Muita coisa interessante aconteceu nesse período aí, não só tinha coisa ruim não. Olha, tem uma imagem aqui que é bem interessante e tem muito a ver com o que a gente vai falar. Algumas figuras religiosas, vocês estão percebendo, né? Os caras ali, ó, como se fosse o rei ou o papa, com cruzes, parece aquela cruz dos templários, né? Lembra muito. E umas figuras em volta ali. Depois essa imagem no meio com um livro e os raios saindo, né, uma luz ali. E do lado de cá uma figura que é muito presente na Idade Média, a gente também vai falar um pouquinho, que são os mosteiros. O que eram, né, para que serviam, como é que era isso aí. Então, vamos viajar um pouquinho na filosofia medieval. Vamos lá. Durante a Idade Média, né, que é mais ou menos o período entre século V e século XV, né, século XVI a gente já tem um outro momento que posteriormente vai ser chamado de Idade Moderna, né, depois a gente vê isso. Durante esse período, justamente é que a gente vai perceber um vínculo muito maior entre a filosofia e a religião. Vê que interessante, né? Se nos períodos anteriores a filosofia se distanciava um pouquinho dessa explicação, desse conteúdo mais religioso, mitológico e tal, nesse período elas vão trabalhar lado a lado e a gente vai ver. A questão central, vamos dizer assim, né, com relação a essa aproximação da filosofia e religião, são justamente as relações que estabelecem entre fé e razão. Beleza? Então, quando a gente pensa em fé, como tem aí o textinho, diz assim, é a crença em Deus. Né? Fé é algo que você acredita e pronto. E a razão tem a ver com o que a gente pensa sobre Deus. Né? O que se tem, que conceito você daria sobre Deus, sobre religião.
Então, uma coisa é você crer, outra coisa é o que você pensa sobre aquilo ali. Então, vamos lá. O pensamento importante para a gente entender um pouquinho desse universo da filosofia medieval, ela vem com um filósofo chamado Tertuliano. Veja que interessante, ele diz assim: eu creio porque é absurdo. Havia um consenso, né, a partir daí, de que a fé vem pelas coisas inexplicáveis, né? Até então, tudo que seria inexplicável, tudo que, digamos assim, aos olhos humanos parecia ser absurdo, pertencia a Deus e eu cria a si mesmo, né? Então ele vai propor de que a fé basta você acreditar, você não precisa se preocupar em querer saber a razão daquilo, né? Não querer saber uma explicação palpável ou plausível, eu apenas creio, né? Não preciso querer saber o porquê de tudo. Então, o predomínio da fé sobre a razão não vai ser uma tônica muito forte nesse período, mesmo dentro de um pensamento religioso. Então, não se acredita naquilo que é evidente, aquilo que é comprovável, né? Não preciso ter essa relação de crer naquilo ali, né? O compromisso de crer. Acredita-se, ainda que não possa ser demonstrado, ainda que não possa ser provado, compreensível, ainda que não seja evidente, aí sim é um fato, uma oportunidade para que eu acredite. Esse era o pensamento que foi sendo construído na Idade Média, né? Um pensamento religioso, e que ele vai ter uma aproximação com a filosofia, porque ele vai passear em conceitos filosóficos até para se basear nisso aí. Beleza? Então, ó, na filosofia medieval a gente tem duas grandes correntes de pensamento, vamos dizer assim, né? Ele diz assim, movimentos de pensamento. Um é a filosofia chamada patrística, que ela vai se formar justamente no início da fé cristã. Como assim no início da fé cristã? A gente precisa entender um pouquinho que o cristianismo surge ainda no período antigo e ele vai atravessando, ele vai tomando força, não é? Os primeiros cristãos foram perseguidos, né? A gente vê que quem dominava era Roma, politeísta, muitos deuses, mas essa referência religiosa ela vai tomando uma força tão grande que vai chegar um momento que um imperador romano, Constantino, torna-se cristão. E aí ele, vamos dizer assim, ordena que a partir de então, né, Roma é um império cristão. E a partir de Constantino é que a gente vai ter e vai começar mais para frente toda aquela organização do Papa e tal, da igreja, a institucionalização da fé, vai se tornar uma instituição. Quando fala dos princípios da fé cristã, remete a esse tempo e remete a pensadores que conviveram nesse início aí. E é interessante que a interpretação do pensamento religioso vai ter uma referência num camarada chamado Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai beber um pouco no pensamento platônico, né? Nas ideias de Platão, para reescrever um novo arranjo do pensamento religioso, né? Platão tem lá o mundo das ideias, todo aquele pensamento a respeito do que é transcendente ao corpo e tal. Então Santo Agostinho vai, vamos dizer assim, beber e vai acrescentar ao pensamento religioso essa linha de pensamento platônica. No segundo movimento, né, são dois, a patrística e a escolástica, é um outro pensamento também. E ele diz aqui, ó, procurava articular os princípios da fé cristã com o exercício do raciocínio filosófico crítico. E é um outro viés de olhar os pensamentos, de interpretar, que nasce justamente, que é muito interessante, nasce dentro dos mosteiros, né? Os mosteiros eram
refúgios que foram sendo construídos na Idade Média, né, e que eram refúgios religiosos. Diversas ordens surgiram, né, dentro desse espaço que era dedicado à religião, dedicado ao estudo. É muito interessante, é muito importante, vamos dizer assim, a presença dos mosteiros na Idade Média. É uma das características. Se uma coisa que a gente lembra, Idade Média, senhor feudal, né? Idade Média, início da burguesia, o burguês, o comerciante. Idade Média, presença dos mosteiros medievais. Por que a presença deles é tão importante? Porque é no interior dos mosteiros que foram guardados grandes quantidades de livros da antiguidade, né, achados históricos, tudo ali, ó, dentro dos mosteiros. E essa galera começa a, vamos dizer assim, ser uma elite muito intelectual para a época, né? Então havia um trabalho muito grande de tradução desses livros, desses exemplares, que existiam imensas bibliotecas dentro dos mosteiros. Então vamos voltar aqui. Nasceu nos mosteiros cristãos e continuou nas universidades medievais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente porque essa relação dos mosteiros com as universidades. O principal expoente nesse período dessa linha de pensamento escolástica era um camarada chamado Tomás de Aquino. Lembrando que tanto Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho eram religiosos, né? De ordens religiosas. E aí Tomás de Aquino se debruça no pensamento de Aristóteles. É um outro viés também. É muito massa, muito interessante. E quando a gente fala dos mosteiros, ó, só para vocês terem um pouco de ideia, quem nunca viu, era muito interessante porque os caras construíam no lugar mais de difícil acesso, ermo, eram grandes construções, tinham uma estrutura muito grande, e que o cara ficava recluso ali e era autossuficiente, né? A igreja era rica, tinha condição, era autossuficiente e os mosteiros viviam. Alguns mosteiros não eram tão isolados assim, a ponto de, nos seus arredores, ter sempre alguém que vivia, né, alguém que morava ali próximo e tal. Mas é muito interessante que essa primeira foto aqui é uma sala onde havia um trabalho desses religiosos que eram chamados de os copistas, né? Os caras faziam essas traduções, geralmente para o latim, que era a língua religiosa, né? A língua do momento. Então, foi um trabalho de preservação, de transmissão do conhecimento muito importante que aconteceu na Idade Média. Tem mais umas fotos aqui, ó. Aqui é uma imagem, um desenho, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Os caras, um carinha aqui, ó, na biblioteca, né, fazendo o seu trabalho. Do lado de cá também, como eu mostrei, essa imagem aqui de cima é uma cena do filme que eu vou falar, mas era o trabalho dos copistas. Então o mosteiro tinha essa estrutura, tinha uma igreja principal, tinha dormitórios, tinha a biblioteca, tinha a área do refeitório. Era quase que como a gente chama de convento hoje, né? Mas aí eles chamavam mosteiros porque eram isolados, ermos, né? O cara ficava e morava aí. Tinha uma área que eram os claustros, o cara ficava lá enclausurado nas suas orações ou penitências e tal. Havia geralmente um campo para cultivo, como eu disse, ele era autossuficiente, então comida, né? Talvez alguma criação de gado, algum para se autossustentar. E havia uma albergaria, interessante, né? Albergues para viajantes nobres de passagem, podia se instalar ali, uma visita de um membro superior da igreja, da ordem. Então havia um lugar para essa galera se hospedar e era muito interessante. Não posso deixar de falar, quando a gente fala de Idade Média, dos mosteiros, e é uma dica para vocês que é muito legal, que é um filme chamado O Nome da Rosa. Cara, esse filme é muito show, galera.
muito interessante. E é interessante porque é um filme de mistério, um filme onde o personagem, apesar de ser um personagem muito conhecido de Hollywood, que é o Sean Connery, né? O personagem não, o ator que fazia muitos filmes de 007, de ação, o espião e tal. Ele é um religioso, um frade, que tem um ajudante, e ele vai para um mosteiro onde está acontecendo mortes misteriosas. É muito massa. E a gente vê toda a ideia da Idade Média com relação e a sua relação com relação aos livros, né? Ao conhecimento, à literatura, alguns mais conservadores dentro da história do filme, né? Personagens conservadores achando que o livro é uma coisa do demônio. Interessante. Outros dizendo que o conhecimento já era algo libertador, que é um personagem do Sean Connery aí, né? Que é um padre que tem um conhecimento científico e usa esse conhecimento para ir solucionando os casos aí de morte que estava acontecendo nesse mosteiro. É muito legal, muito show de bola. E no final a gente entende por quê, né? Quem era a Rosa, qual seria o nome dela. Fica aí uma dica muito show desse filme que eu indico. Se um dia a gente puder, a gente assiste na escola. Muito bem. Tem uma coisa que é massa também. O pensamento filosófico da Idade Média ele não se restringiu apenas ali à Europa. A gente tem uma contribuição de dois caras que eram árabes. Vê que massa, né? Dois filósofos árabes. Então, vale destacar na filosofia medieval a influência desse pensamento árabe. Né? Por quê? Os árabes saem lá daquela região lá do Oriente Médio e vão conquistando a Europa, chega até a Península Ibérica. Não é à toa que, para vocês que não sabem, talvez, né, a cana-de-açúcar, por exemplo, foi trazida dos árabes, dos turcos, né, para Portugal, plantada lá, e essa história da cana-de-açúcar chega para o Brasil, começa em Portugal por causa dessa galera aí, né, e tem muito mais coisas que eles fizeram. E aí, essa galera chega na Península Ibérica entre o século VIII até o século XV e se incorpora a esse pensamento ocidental. E dois caras eram os tops, né, do período. Um cara chamado Avicena, eu nem coloquei aqui a inscrição do nome dele, né, em árabe, que é muito grande, depois vocês dão uma olhada aí na internet. Que foi um responsável pela consolidação de saberes, vê a contribuição, saberes médicos da época, né, toda a medicina, conceitos de medicina. Avicena dá essa contribuição importantíssima. Contribuição na matemática, na filosofia, teologia e física. O cara era um fera do caramba. Né? Tem Avicena e tem um outro cara chamado Averroes. Viveu também nesse período aí, dos séculos XII. Escreve também sobre Aristóteles, textos teológicos e sobre astronomia. Muito massa, né? Então, a gente praticamente encerra essa pequena revisão falando sobre a filosofia medieval e que na Idade Média foi um momento de grande produção filosófica, né? De grande avanço na filosofia. Muito interessante os textos e as contribuições dessa galera de Aquino, Santo Agostinho, essa produção, ela, como eu já falei, né, acontece nos mosteiros, nas ordens religiosas, e justamente por isso é que ela tem um vínculo com as universidades europeias, né, as universidades medievais, porque é justamente por conta de toda essa estrutura que o mosteiro oferecia que a universidade ela surge a partir do século XI dentro dos mosteiros, né? Por isso que eu disse que ia falar um pouquinho depois. Então, essa é uma grande contribuição dos mosteiros, né? Surge o ambiente da universidade, o ambiente de estudo das ciências, o ambiente de discussão, de debate. E essas ideias filosóficas que percorreram toda a Idade Média, trazidas, né, por esses caras que segurou as ideias de Aristóteles, de Platão,
talvez a gente saiba deles hoje por causa dessa turma aí. Né? Elas vão seguir a Idade Média e vão caminhar para os séculos seguintes, vindouros. Né? E aí vão surgir outros pensadores que a gente vai ver, né, na Idade Moderna, uma outra galera que vai ter um pensamento diferente, mas que vai contribuir também. Então, para finalizar, 3 frasezinhas aí, ó, de Averroes, Avicena, que diz assim: conhecimento, estupidez, riqueza e pobreza não podem ser escondidos por muito tempo. Para vocês refletirem. A conversa secreta é um encontro direto entre Deus e a alma, abstraída de todas as restrições materiais. Vamos lembrar que essa galera tinha todo um pensamento religioso também, né? Tu não vai esquecer disso. E por último, uma frase muito massa de Avicena que diz assim: a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Eu achei muito massa, está parecendo muito com o tempo que a gente está vivendo aqui. E a gente precisa ter muita paciência para enfrentar esses tempos difíceis. Muito bem, galera. A gente encerra por aqui. Lembrando, não deixem de assistir às aulas do EducaPR. Mesmo que, sempre digo, não seja exatamente o conteúdo que eu falei aqui agora, mas que tem a ver com o conteúdo de primeiro ano, filosofia, geografia, das matérias que estão aí. Então estudem. Não deixem de estudar, não vamos desanimar. Tenha paciência. A gente vai se ver em breve. Um beijo, um abração forte e até mais, galera. Tchau.